Olá pessoal, bom, nesse vídeo nós vamos falar de integrais de linha. Antes de nós passarmos a falar de integrais de linha, nós vamos fazer uma breve revisão sobre integrais definidas de funções reais. Bom, a gente vai fazer isso porque uma integral definida de uma função real, ela pode ser considerada como um caso particular de uma integral de linha. Tudo bem? Então aqui eu considerei a função f de x igual a seno de x, né, como um exemplo. A gente poderia aqui escolher outra função, não teria problema nenhum. Mas então, para essa função aqui, f de x igual a seno de x, nós temos esse gráfico aqui, que eu acho que é conhecido de todos. Né? E o que eu vou querer fazer, então, a partir dessa função aqui? Eu vou querer calcular a área que está limitada entre esse intervalo aqui que eu chamei de A e B, tá? Que aqui está escrito A e B, mas aqui então é zero e aqui é π, tá? Só para você saber. Então, a gente quer calcular a área que fica entre este eixo aqui e o gráfico da função f. Mais precisamente, a gente quer calcular essa área aqui que está aqui achurada. Tá? E a integral definida, né, se a gente, para quem já assistiu às aulas de cálculo, né, a gente sabe que a integral definida, geometricamente, ela tem essa representação de área, certo? E como é que a gente faz para determinar essa área aqui, né, usando integrais? Bom, eu vou falar para vocês aquela construção dos retângulos, né, que ela é basicamente a definição da integral definida. Então, o que a gente faz? Para obter essa área aqui, a gente vai pegar primeiro esse intervalo de A até B e vai construir uma partição nele. Então, aqui está a partição tá gigante, né? Deixa eu diminuir ela aqui. Nós temos aqui 5, por exemplo. Eu tenho 5 partições. 1, 2, 3, 4, 5. A partir dessas partições aqui, nós vamos construir retângulos. Então, por exemplo, vai vir um retângulo com essa base aqui. Nós vamos estipular aqui uma altura e vamos fechar um retângulo aqui. Tá? A gente vai fazer isso para todos. E nós vamos obter, então, esses retângulos aqui. Ok. Agora, quem é essa altura? Essa altura a gente faz da seguinte forma. Para qualquer um dessas partições, vamos aqui só para a gente fixar as ideias, né? Vamos considerar essa partição aqui, tá? Então, a gente vai pegar um valor de x aqui no meio. Tá? Então, a gente vai pegar um valor de x aqui no meio, esse carinha aqui, ó, tá? Então, a partir desse valor de x aqui do meio, que a gente conhece, né? Porque a gente que definiu a partição, então a gente sabe quem que é esse ponto aqui, a gente sabe quem que é esse daqui. Então, a gente pode escolher um ponto aqui no meio. A gente pega esse valor de x aqui, joga na função. Então, o valor vai ser, nesse caso aqui, seno desse valor, desse x, né? Aqui eu vou ter, então, o valor da f. O valor da f a gente pode pensar como se fosse a altura relacionada a esse pontinho aqui, ó, que está aqui, ó, certo? Então, isso que a gente vai fazer para todos. Ó. Este pontinho aqui relaciona essa altura, esse pontinho essa altura aqui, e esse pontinho esse aqui, e assim por diante. Tá? E essa altura aqui, então, vai definir a altura do retângulo. Vocês percebam que se eu mudar este ponto aqui de lugar, ó, vai mudar a altura. Ó. O meu retângulo aqui, ele mexe. Mas tanto faz, eu posso pegar qualquer ponto aqui no meio. Tá? Qualquer um vai funcionar. Certo? E vocês já podem perceber que, apesar de eu ter simplesmente 5 retângulos aqui, eu já tenho uma aproximação mesmo que grosseira, né, da minha área. Mas, se eu aumentar a quantidade de retângulos, né, vocês podem ver que a soma da área de todos esses retângulos vai ficar cada vez mais próxima da minha área achurada, né, que é a que eu quero determinar. Aqui eu vou desligar agora essas partições, que vai ficar um pouco mais bonito para a gente enxergar. Tá? Então, só para lembrar, né, a gente quer calcular essa área aqui, né, que tá achurada, e a gente está fazendo essa aproximação aqui utilizando esses retângulos. Tá? Bom, aí o que acontece? Para quem já estudou cálculo, né, ou quem ainda vai estudar cálculo, no caso aqui seria o vídeo de cálculo 2, né, então no cálculo 1 aqui todo mundo que está assistindo provavelmente já deve ter visto isso. Então a gente tem aqui que a integral definida, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem a função seno de x, a gente está integrando de a até b, então de 0 até π. Integral de 0 até π dá a função seno de x dx. Essa integral aqui, ela vai dar a área, essa área aqui, né? Só que a integral, por definição, a gente pode pensar que ela é a soma desses retângulos aqui, certo? Só que não é uma soma finita, né? Vocês podem ver que aqui eu botei assim, ó, integral, né, de seno de x dx é aproximadamente essa soma aqui. Ó.
Se a gente coloca aqui na frente um limite, aí essa aproximação aqui vira uma igualdade. Para vocês entenderem o que eu estou falando, ó, observe o seguinte, ó, nós temos agora 15 retângulos sendo somados. Tá? Eu vou começar a aumentar aqui, ó, a quantidade de retângulos. E eu quero que vocês observem que este valor aqui, ó, que é a soma dos retângulos, ele vai se aproximar de um valor fixo. Ele não vai nem aumentar, nem ficar oscilando. Ele vai convergir para um valor específico. Então, olha só, se eu aumentar aqui o meu N, ó, vocês percebem que ele está se aproximando do número 2, né? Provavelmente que ele está, né? A gente consegue perceber que ele está se aproximando do número 2. De fato, o que acontece é que se a gente pegar essa integral aqui, né? Perdão, se a gente pegar essa soma aqui e aplicar o limite, né? Fazer esse nzinho aqui de cima ali para infinito, esse número aqui que está se aproximando de 2, no limite, ele é o 2. Então, a integral definida é o 2, porque, digamos, se a gente conseguir somar aqui os infinitos retângulos, né? Esse valor daria 2. Certo, gente? Eu vou diminuir aqui um pouco, porque eu quero fazer mais uma observação também. Tá? Isso aqui não é... Essa observação agora não é tão fundamental por o cálculo da integral de linha, né? Mas só para a gente lembrar. Pense comigo, ó, a gente está fazendo a base vezes a altura. Só que a altura é dada pelo valor da f. Certo? Então aqui tudo é positivo, é base e altura positiva. Base positiva, altura positiva. Então quando a gente faz base vezes altura, eu tenho um número, né, que está correspondendo geometricamente à área, que é o número positivo. Agora, se, por exemplo, o meu domínio fosse um pouquinho maior, vamos estabelecer aqui um valor de π, um valor para b, tá? Então, daqui até aqui é π, vamos colocar aqui até π meios, mais π meios. Então, vamos colocar assim, o b vai ser igual a π mais π meios. Só para ficar certinho aqui, tá? Então, olha só, gente, o que eu quero dizer para vocês. Aqui desse lado, ó, se eu pegar a base do retângulo, é um número positivo. Agora, a altura é o valor da f, né, num certo x aqui, ó. Só que esse valor da f é um número negativo. Então, aqui eu vou ter uma área, só que ela vai aparecer com um sinal negativo. Então, se eu faço esse n agora crescer, né, o que a gente vai ter, na verdade, não é a área não é essa área aqui, ó. Opa, perdão. Aqui. A gente não vai calcular, né, o que a gente vai estar obtendo não é a área, toda essa área churada aqui. A gente vai ter, na verdade, a diferença entre a área que está em cima e a área que está embaixo. Porque essa parte aqui vai ter um sinal positivo e essa parte aqui de baixo vai ter um sinal negativo. Tá me entendendo? Se a gente quisesse calcular toda essa área aqui, o valor da área mesmo, nós poderíamos fazer a integral daqui até aqui, aí depois fazer a integral daqui até aqui. Aí esse pedacinho aqui vai dar negativo, né? A gente troca o sinal e soma as duas. Tudo bem? Mas a integral definida, né, a gente fala sempre que ela está relacionada à área, né? Mas na verdade ela é área líquida. Tá certo, gente? Bom, então tentem manter isso na cabeça, né, essas informações, e vamos agora dar uma olhadinha nas funções, funções não, nas integrais de linha, né, que são relacionadas a funções vetoriais. Tá legal, pessoal? Bom, pessoal, a gente acabou de falar sobre a integral definida de uma função real, no R2, né? E agora a gente quer estender esse conceito para o conceito de integral de linha. A primeira diferença é que agora a gente está olhando coisas no R3. Antes, todos os conceitos e a definição que a gente fez foi no R2. A gente tinha uma função real, definida em um certo intervalo, né? E aonde ela era positiva, o conceito de integral definida coincidia com o valor da área entre o eixo x e o gráfico da função f. Então agora a gente quer estender esse conceito para coisas análogas ou equivalentes, mas no R3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma curva aqui no plano XY. E que curva vai ser essa? Eu escolhi a curva S de t com as coordenadas cosseno t, seno t, e o domínio, o intervalo 0 a 2π. Então, qual é a imagem dessa curva? A imagem é uma circunferência de raio 1, como nós já vimos nos vídeos anteriores, né? Então, aqui a gente pode visualizar no plano XY a imagem dessa curva
que é uma curva de R em R2, né, uma função vetorial, aqui nessa circunferência de raio 1. E qual vai ser a nossa ideia agora? A gente vai, além dessa curva, precisar de uma outra função. A função escolhida é uma função real de duas variáveis. A regra é essa aqui, f de xy igual a x² mais 2y². E aqui no R3 a gente pode enxergar o gráfico, né, dessa função real de duas variáveis. O gráfico é um paraboloide elíptico, porque aqui os coeficientes, né, não são iguais. Então, é x² e 2y². Se fosse x² e y² ou 2x² e 2y² seria circular. Então, a primeira informação relevante é, quando eu escolher o domínio dessa função real de duas variáveis, aqui é todo R2. Então, quando eu aplicar nos pontos de R2 nessa regra, eu obtenho este gráfico. E aí a pergunta vem, e se eu aplicar somente os pontos da circunferência nessa f de xy, o que será que eu enxergo? Então, quando eu fizer isso, quando eu aplicar os pontos, cada um dos pontinhos aqui da imagem da circunferência na f de xy aqui, eu vou colocar no lugar do x cosseno t, no lugar do y seno t e calcular a imagem, eu vou encontrar uma curva, essa curva que a gente está enxergando agora. Tá? Ela pertence ao gráfico da f de xy. Não é todo o gráfico, porque eu não apliquei em todos os pontos do plano, eu apliquei somente nesses pontos aqui. E aí eu encontrei esta imagem aqui. Tá? Então agora eu vou ocultar o gráfico da f de xy para não ficar tão poluída a imagem aqui no R3. Tá? Mas tenho em mente que essa curva pertence a essa função, é assim que ela foi obtida. Então, vou ocultar o gráfico. Certo. Então, o meu objetivo agora é calcular a área da região que fica limitada inferiormente por essa circunferência e superiormente por essa curva aqui. Então, eu tenho uma espécie de cilindro aqui na volta, né, que eu quero saber quanto mede a área dessa casquinha. Ela não é simplesmente calcular a área do cilindro, porque essa parte que limita aqui superiormente não é plana, né? Então, ela está no espaço. Então, como é que eu vou fazer isso, tá? A ideia é a seguinte, vou virar aqui para ficar... A primeira etapa é parecida com o que a gente fez no caso das funções reais. Eu preciso uma partição desse domínio aqui da função vetorial cosseno t seno t. Então, eu vou estabelecer uma partição. Essa que está aqui está com 56 subdivisões, né? Para ficar mais fácil de a gente enxergar, vou colocar 5. Então, por exemplo, eu posso repartir esse meu intervalo de 0 a 2π 5 vezes. E aí eu obtenho esses pontinhos azuis que a gente está vendo aqui. Quando eu aplicar cada um desses pontinhos azuis na função vetorial aqui, eu quero enxergar aonde foram parar as imagens deles em cima dessa curva laranja. Então, quando eu faço isso, eu obtenho aqui esses outros pontinhos que apareceram aqui em cima da curva laranja, que é a imagem dessa função vetorial aqui. Então, notem que cada um desses pontinhos aqui que eu obtive quando eu calculo a imagem dessa partição, cada um desses pontinhos aqui vai ter a sua respectiva imagem em cima da curva vermelha, né? E da mesma forma como a gente fez antes, a gente vai escolher um pontinho entre eles para calcular as alturas dos meus retângulos. As bases dos retângulos vão ser dadas, né, os comprimentos das bases vão ser dadas pela distância entre cada um desses pontinhos aqui no plano. Então, a distância desse pontinho até esse pontinho vai ser o que a gente vai chamar de ΔS, que é a base dos retângulos que eu vou calcular as áreas. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, esse ΔSK aqui é o comprimento, a distância entre dois pontinhos consecutivos das imagens dessa partição que eu fiz aqui do domínio da minha S. Tá? Da mesma forma como a gente fez lá no R2, eu vou escolher um pontinho entre eles aqui para calcular a imagem e definir então qual vai ser a altura dos meus retângulos. Então aqui, por exemplo, eu vou diminuir um pouquinho a quantidade de retângulos para a gente poder visualizar melhor. Então aqui está mais ou menos no meio. Mas lembrando, exatamente como a gente fez no R2, poderia ser o ponto inicial,
poderia ser o ponto final, ou pode ser qualquer um aqui no meio, entre esses dois. Esses pontinhos aqui sobre a curva em laranja vão gerar uma imagem aqui na curva vermelha. Então, quando eu aplicar esses pontinhos que tem duas coordenadas nessa regra aqui, eu vou obter as suas respectivas imagens, que são esses pontinhos que vocês estão enxergando agora em cima dessa curva vermelha, tá bom? Então, vamos olhar para os retângulos. Aqui estão eles. Vou aumentar aqui para a gente conseguir visualizar um pouquinho mais. Certo? Então, notem que cada retângulo tem a base como sendo, como eu falei antes, o comprimento, que é a distância entre dois pontos consecutivos da partição. Isso é o que a gente está chamando de ΔS. Esse TK estrela aqui é o pontinho entre o T1 e o T2 aqui, vamos pensar no primeiro intervalo, que deu origem ao pontinho rosa que está entre dois aqui da partição, no caso da curva laranja. Então, quando eu apliquei esse Tzinho na curva, apareceu esse ponto, e quando eu aplicar esse ponto na função, aparece o f de TK. Então, apesar de estar a minha função f, originalmente, ela ser uma função de duas variáveis, né? Quando eu escolho para x o cosseno t e para y o seno t, na verdade ela depende só de t, né? Para encontrar esse valor. Então, é assim que eu obtenho a altura do meu retângulo. Notem que o retângulo, ele não necessariamente passa por esse ponto aqui, né? Esse ponto só me ajuda a dizer qual é a altura do meu retângulo. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, esse de frente aqui, vou tentar botar assim bem de frente. Então, olha só, quando eu calculei a altura, a imagem desse pontinho, eu obtive esse aqui. E essa distância daqui até aqui me deu a altura desse retângulo correspondente à partição onde estava esse pontinho, ao subintervalo da partição onde estava esse pontinho. Então, aqui eu tenho 10 retângulos e eu tenho uma aproximação para a área determinada por essa curva que está em laranja aqui e por essa outra que estava sobre o gráfico, sobre o gráfico da função f. Então, essa é uma aproximação de área, no caso, em que essa imagem aqui é positiva. Quando eu fizer o número de subdivisões tender ao infinito, eu obtenho a área exata. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha 10. Se eu fizer mais, eu obtenho aproximadamente o mesmo valor, né? Então, mais uma observação que eu gostaria de fazer. Deixa eu girar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tudo isso que nós fizemos foi para a circunferência de raio 1, essa curva laranja. Essa foi uma escolha nossa. Poderia ter escolhido outras curvas para fazer esse cálculo com essa mesma função. Ou poderia ter escolhido essa curva e uma outra função. Então, o que eu quero ilustrar primeiro é que essa curva laranja aqui, ela não precisa ser fechada. Por exemplo, ao invés de dar uma volta completa, porque poderia só percorrer mais ou menos a metade da circunferência. E da mesma forma, fazer os cálculos para calcular a área entre esse pedaço da circunferência e a imagem que ela gera quando aplicada nessa função que a gente escolheu, tá? Então, não é obrigatório que essa curva, essa função vetorial que gerou a imagem laranja, né, seja uma curva fechada, ela pode ser uma curva aberta. Eu preciso só determinar quem é o ponto inicial e o ponto final do domínio dela. Aqui está de 0 até 3,1, né? Não tem problema. E poderia também fazer para outras curvas, né? Se eu fizer um outro desenho aqui no plano, eu vou gerar uma outra imagem aqui sobre o gráfico dessa função, né? Também é possível. Tá? Então, eu vou fazer uma pequena troca aqui, só para ilustrar. Em vez de escolher essa circunferência, se eu tivesse escolhido outra curva, por exemplo, a espiral. Então, como é que funciona aqui a equação? Eu tenho que multiplicar por t. E aqui também. Então, vou mostrar aqui. Essa é um pedacinho de espiral
E aqui é a imagem que ela gera quando eu aplico essa função. Para ficar mais bonito, eu poderia ter trocado também a função. Então, eu vou trocar aqui para x². Só para não ficar tão alta a curva, eu vou dividir por 4. Tá? E vou ocultar o gráfico para não poluir demais. Então, eu vou aqui. Então, olha só, é um pedaço de espiral agora, a função vetorial que eu escolhi. O gráfico que eu escolhi continua sendo um paraboloide elíptico, mas eu dividi as alturas aqui por 4 para não ficar tão alto. E aqui estão os retângulos que a gente definiu da mesma forma que antes, só que para 20 divisões. Vou diminuir um pouco para a gente enxergar melhor. Olha só, a integral de linha, como aqui a curva toda vermelha é positiva, representa essa área. Se ela trocasse de sinal de novo, eu ia ter uma área líquida. Tem outras interpretações dentro do cálculo vetorial, essa para a integral de linha, né? Essa é uma delas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.